Mundo dos Crotos AP com mais um vídeo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos adubos, né? E o que ele pode entregar às plantas, né? Vejam essas plantas aqui que estão plantadas diretamente na terra, e a gente vai comparar com algumas que estão plantadas no vaso, sendo que as do vaso elas se desenvolvem mais lento do que as que estão na terra. Porém, dependendo do que você está usando no seu vaso para melhorar seu solo, você pode ter um resultado até melhor do que a que está plantada na terra. Por quê? O que acontece? Aqui, a que está plantada na terra, eu não adubo ela com nenhum tipo de adubo químico, a não ser essa matéria orgânica que eu jogo pelo redor da planta, né? Passo uma camadazinha de matéria orgânica, tirando isso, ela não recebe nenhum outro tipo de adubo. A vantagem de estar plantada na terra é que a coloração dela é mais bonita, né? É mais vibrante, porém ela pega mais sol, né? Devido a isso, a coloração dela, como a gente sabe, os crotos são plantas que quanto mais sol pegam, mais coloridos ficam. São adaptáveis a tanto a vaso como a plantadas diretamente no solo, e elas se dão bem de todas as formas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente planta a planta no vaso só com terra e ela responde bem. Responde bem, ela não vai morrer, ela não vai murchar, sua planta vai se desenvolver, não vai morrer. Porém, quando você dá um substrato bom, esterco, matéria orgânica e mais algum tipo de adubo químico, sua planta ela vai crescer mais bonita, folhagem mais bonita, mais brilhosa, as folhas mais grandes, o resultado de uma planta mais cheia, né? Porque é a mesma coisa que acontece com a gente, com a nossa alimentação, assim são as plantas. Por exemplo, a gente como ser humano, quando a gente come só feijão e arroz, a gente não morre. A gente não morre, vive bem até o final da nossa vida. Porém, se a gente começa a se alimentar de carnes, peixe, frango, proteínas mais limpas, faz uso de vitaminas, suplementos, é, colágeno, essas coisas aí, ômega 3, o nosso cabelo fica bonito, a nossa pele fica bonita, o nosso organismo responde de maneira melhor, a nossa fisionomia corporal melhora, e assim acontece com as plantas. Quando a gente começa a dar adubos para elas, elas começam a responder também de forma melhor. A gente começa a entregar propriedades que estavam em carência na planta, né? Então a planta começa a absorver nutrientes que até então ela não tinha, né? Por exemplo, as que estão no vaso, você pode ver que as plantas elas responderam bem aos adubos que foram postos para elas absorver, né, os nutrientes. Então elas receberam aquele up, as folhas ficam melhoradas, as folhas ficam mais grandes, as folhas ficam mais bonitas, né? Ficam mais brilhosas. Então vale para todas as plantas, assim, digamos assim. Se você dá nutrientes, dá adubação para ela, ela vai responder para você de uma forma surpreendente, né? Um brilho na folha, uma folha maior. Então você vai ter uma planta de qualidade. Quando você entrega essas propriedades à planta, a planta vai responder. Diferente de uma planta que está só recebendo só uma terra comum, ela vai se desenvolver, ela não vai morrer, mas porém é mais lento, ela não vai ter uma folha grande, ela não vai ter uma folha brilhosa. Diferente de uma planta que está bem nutrida, está recebendo adubagens, todas as propriedades minerais que a planta necessita, né? Então, essa é a vantagem de você entregar adubos diferenciados para sua planta, né? Além daquele normal que a planta
já usa da terra, né? Que a planta consegue absorver alguns minerais, mas geralmente a terra que você usa ali ela é pobre, ela é carente de nutrientes. Então, quando você melhora a qualidade do seu solo, joga um carvão para ser um receptador de nutrientes, aí começa a jogar um esterco, jogar uma ureia, um NPK, claro que tudo no seu tempo. Carência de adubos químicos de 3 em 3 meses, do adubo do esterco também é quase que isso aí também, porque demora muito o adubo a se decompor lá dentro. Ele vai descendo e a planta vai se alimentando. Porém, não quer dizer que a gente não está enxergando o adubo lá, que ele não está mais na planta. Às vezes demora um período de 3 meses aí para a planta eliminar totalmente os nutrientes que a gente pôs lá naquele adubo lá. Vai muito lentamente. Tem uns adubos de liberação lenta que são até 6 meses aí, se eu não me engano. E ele vai entregando nutrientes aos poucos à planta. Assim que ela precisa, ele vai jogando para a planta. Então, é mais ou menos isso que eu quero repassar para vocês. Não quer dizer que, eu planto lá na minha casa só com terra. Dá certo, dá certo. Não estou dizendo que a sua forma de plantar é errada. Dá certo, até porque eu já plantei assim, só com terra e dava certo. Dava certo. Só que quando você vai usando os nutrientes para a planta, eu vou até adubar essas aqui para ver como elas vão reagindo. Vou jogar um esterro de galinha, um pouco de humus, um pouco de NPK, mas não tudo numa vez. Gradativamente, né? Que é para ver como elas respondem, porque o crescimento desses crotos aqui está muito lento, muito lento. Muito lento, até porque que o sol castiga ele e o sol faz diminuir o tamanho das folhas. Quando você bota o seu croto na sombra, ele não vai ficar colorido, mas as folhas vão ficar maiores. Porém, eles estão com um crescimento bem lento, mas está bonito isso aqui, ó. Olha a diferença de um croto no sol. Esse tá no sol também, mas tá no vaso, né? Só pega um horário de sol. Esse aqui é o sol o dia todinho. E o croto fica lindo, né? Parece que até é outro tipo, mas não. Perdão, esse aqui é o jandaia. É com uma folha seca aqui, eu fiz o replante dele até num vídeo aí, eu acho. Creio que eu fiz num vídeo. Esse aqui também a gente fez junto aí. Creio que vocês que acompanham o canal devem ter visto. Quem não viu pode assistir os vídeos mais antigos. E vai ver como foi que a gente plantou isso aqui. Aqui eu jogo vários tipos de matéria orgânica aqui para ele. Nem molho muito ele aqui, ó. Você pode ver que não tá molhado. Porém não tá seco, sabe? A matéria orgânica é vida para eles, né? Porque ela vai se deteriorando e vai dando umidade e nutrientes para a planta, né? Então é uma forma de adubar a planta sem ter nenhum tipo de adubo, né? E além do mais, peço para quem for novo no canal, comece a compartilhar se puder, né? Será uma forma de ajudar nosso canal. Eu sou muito grato a cada um que pode dar aquela curtida e comentar. Agradeço desde já. E futuramente eu pretendo fazer um jardim só de crotos aqui, ó. Pode ver que aqui eu fiz uma fileira só de crotos, só de crotos. Aí vou colocar pelo menos uns 40 crotos aqui, a gente vai colocando um por um. E eu vou fazendo vídeo com vocês e vocês vão acompanhando. E se puder dar a dica aí para que a gente faça de uma forma melhor, né? Sempre dá para melhorar algo, né? E às vezes a gente não tem a percepção e outra pessoa que está de fora consegue ver e pode estar dando uma dica aí pra gente e a gente é de todo grato. Quem puder, só lembrando, quem puder dar aquela curtida e comentar, obrigado e fui!